Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Nessa série de Mensagem Governe, o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nessa pregação é que, biblicamente falando, o governo no tempo bíblico, ele não era um governo estipulado de maneira democrática. Ainda que um homem vencesse uma guerra contra outro reino, com o seu exército e com a força do seu braço, de nada adiantaria se ele não fosse um levantado por Deus. Ainda não entendi, pastor. O ponto a qual eu quero que você entenda é que antes de Cristo, todo governo legítimo vinha de Deus. O governo, naquele tempo, ele era confirmado pela unção, não pelo título. Não entendi nada, pastor. O governo naquele tempo não era regido por uma pessoa que tinha um poder aquisitivo em investir nas redes sociais, nos dias de hoje, é claro, para que a sua imagem apareça e as pessoas entendam, saibam quem ele é. Não. O governo naquele tempo era levantado por pessoas eleitas por Deus, e essas pessoas recebiam uma unção. E o problema é que estamos vivendo em uma era, em uma geração, que as pessoas elas querem governar por título, não pela unção que elas carregam. Vivemos em uma geração que de onde você veio é mais importante do que a unção que você carrega. De qual família você é? Ela é tradicional? Qual o seu poder sócio-executivo? Qual cargo você ocupa? E hoje, analisando a sua história, quem sabe você não está se identificando com isso. Você se vê em ambientes sonhando com uma posição, quem sabe, de destaque, um futuro melhor, uma melhor oportunidade. Mas analisando a sua história e de onde você veio, você percebe que é muito difícil você chegar aonde outras pessoas chegaram. Você observa a história de pessoas e vê que elas conseguiram atingir o ápice profissional e você até hoje não conseguiu. Porque, quem sabe, você veio de uma família simples e humilde, você esteja aqui agora sentado pensando: este é o ponto mais alto da vida que eu irei chegar. E a culpa não é sua, é claro que às vezes essa semente foi plantada em você. Porque quem sabe você não veio de uma família humilde, simples e que te deu o melhor que poderia dar até aqui, mas por toda essa humildade e simplicidade, o seu pensamento ficou em um ambiente raso, em pensar sempre que aonde eu estou é o ponto mais alto que eu posso chegar. Aí você entrou por aquela porta, olhando para o hoje, mas sem expectativas no dia de amanhã. Você entrou por aquela porta, saiu de sua casa pensando: não tem jeito, as outras pessoas conseguem e eu não. Eles chegarão no final, mas parece que eu estou travado no meio. Tudo que eu ponho as minhas mãos não vai para frente, não dá certo. E você pode estar se perguntando por que isso acontece só comigo. E eu vim aqui para lembrar você algo que você esqueceu na sua caminhada até chegar aqui. Você se esqueceu que Ele está presente no ontem, no hoje. Vou repetir. Você entrou na porta daquela igreja,
sentou nessa cadeira e falando: não tem jeito, tá difícil. Eu estou lutando 30 anos do mesmo jeito, eu estou lutando a vida inteira do mesmo jeito, não dá. Mas você se esqueceu, eu estou te lembrando que Ele está presente no ontem, Ele está presente no hoje e Ele está presente no amanhã. A palavra dele vai dizer que Ele é imutável. É a palavra quem diz: eu estou presente no ontem, eu estou presente no hoje, eu estou presente no amanhã. Eu não mudo, eu estou onde você precisa, eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Quem está entendendo, dá um glória. Aqui eu estou na introdução ainda. Tem um homem na Bíblia que se chama Judá. Para você que não sabe, Judá, ele é irmão de José. Eu quero focar nesse momento em Judá. Mas preste bem atenção em tudo que eu vou falar, porque agora nós vamos falar diversos nomes. No início, pode ser que você não vai compreender aquilo que nós estamos ministrando, mas no final vai fazer sentido para a sua vida. Judá, ele é responsável por vender José. Judá, ele é responsável por articular a desgraça da vida de José. Ele vende seu irmão José para os ismaelitas, e a palavra vai dizer que ele se afasta de sua família. E aqui eu conjecturando, é claro, eu penso, se Judá se afasta de sua família após vender a José, é porque ele não conseguiu permanecer no ambiente que ele destruiu. Como assim, pastor? Ele vendeu o seu irmão. Agora aqui eu pensando que ele chegava em sua casa para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, e ele olhava para o seu pai, e o seu pai estava com um semblante caído, derrotado. Os seus irmãos ansiosos e pensando: o que nós fizemos com a nossa casa? O que nós fizemos com a nossa família? E o problema de cometer erros é que tem erros que não é possível corrigi-los com as nossas forças ou com as nossas mãos. Judá, ele se afasta de sua família. O texto vai dizer que ele vai para um lugar chamado Adulão. Se você pensar e analisar, Davi também foi para um lugar chamado Adulão. Só que são histórias completamente diferentes, porque Davi, ele chega em Adulão como um homem perseguido. Jacó chega em Adulão como o perseguidor. Nós estamos olhando para o problema, ou melhor, para a geografia do lugar, e achando que a geografia do lugar é a culpada do problema que vivemos. Só que os lugares que você foi inserido, desde a sua nascença, não é culpado. Não entendi nada, pastor. Deus não olha lugares para usar boas pessoas. Deus não olha lugares para te entregar um ministério. Ou seja, Judá, ele vai como fugitivo. Davi, ele vai como perseguido. Judá, ele vai para se esconder. Davi, ele vai para se preparar. Ei, o lugar não importa se você tem um posicionamento. O lugar não importa se você tem um posicionamento de propósito. Tá difícil, mas tem propósito. Falta água, mas tem propósito. Falta comida, mas tem propósito. Tá na droga, mas tem propósito. Tá na dificuldade, mas tem propósito. Fui mandado embora, tem propósito. Não é o ambiente que vai gerir o milagre que Deus tem para você. Judá se afasta, se esconde. O tempo vai passar, então ele se casa. Aqui tem dois paralelos dentro da história que eu quero te mostrar. O primeiro erro que ele comete, ele vende o seu próprio irmão. O segundo erro, ele casa-se com uma cananeia. Por que é um erro, pastor? Que preconceito é esse? O erro é que um cananeu era um povo pagão. Era um povo que cultuava ao deus de Baal e outros deuses, que praticavam idolatria, imoralidade sexual. O problema aqui com este povo não era etnia, mas era espiritual. Deste matrimônio, Judá tem 3 filhos: Er, Onã e Selá.
A história que eu quero que você compreenda, e ainda não estamos na pregação, começa a partir desses 3 nomes. Para você agora navegar comigo nas escrituras sagradas e ficar bem atento. Nós vamos em Gênesis capítulo 38 do versículo 6 a 11. Judá, ele escolhe uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Deixa aí, segura. Alguns historiadores vão dizer que a maior função que tinha era gerar a sua descendência. Aqui não é a Bíblia que diz, são historiadores. Que ele não tinha interesse em engravidar a sua mulher, porque ele queria que ela se mantivesse esbelta, bonita. Ele queria que ela não mudasse a sua estrutura corporal. Então ele decide não ter filhos com ela. Isso segundo historiadores. Mas a Bíblia vai dizer que por conta da sua conduta, Deus o matou. Acontecendo isso, coloca no versículo 8. Judá disse a Onã, o seu outro filho, fala assim: Onã, seu irmão morreu. Conforme a lei do nosso tempo, você precisa assumir a mulher do seu irmão, para que você dê continuidade à descendência dele. Agora o seu irmão enciumado, ele pensa: o quê? Eu vou dar continuidade a uma descendência que é do meu irmão, mas não minha? Eu vou continuar algo que nem sequer vai estar no meu nome? Sabe o que acontece? Por não dar continuidade naquilo que havia um propósito divino, Deus também mata esse homem. Vou te explicar melhor. Irmão, se Deus te levantou, te escolheu, falou para você fazer, e você não faz, o que vai acontecer? Ele levanta outro e coloca no seu lugar. Não entendi ainda, pastor. O plano de Deus nunca será interrompido porque você deixou de fazer. Ele pensou: mas eu não vou dar continuidade à descendência do meu irmão, eu não vou fazer o que o meu pai pediu. Mas o que ele não entendeu, que o que estava acontecendo na sua família não era de origem física, mas era de origem espiritual. Fala comigo assim: havia uma promessa sobre aquela casa. Olha aqui, independente da situação que você vive, do lugar que você veio, da sua origem, se tem promessa, é sinal que vai se cumprir. Deus não é um Deus de promessas vazias, porque a palavra diz, Késia, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para mais um filho morreu, e agora só resta Selá. Selá é o seu filho mais jovem, uma adolescente. Esse homem vira agora para Tamar e diz para ela: Tamar, meus 2 filhos morreram, não me resta mais nada a não ser Selá. Vamos fazer o seguinte: quando ele estiver preparado, com a idade necessária, ele se casará com você e continuará a descendência de seu irmão. Só que tem algo que acontece aqui muito engraçado. A promessa de Judá, ela nunca foi cumprida com Tamar. Tamar esperou anos e anos e anos e anos e nada aconteceu. Só que entenda algo: quem falou foi Judá, mas quem prometeu foi Deus. Tem um monte de gente falando um monte de coisa para você. Está falando que você não vai chegar lá. Está falando que essa empresa que você está querendo montar não vai dar certo. Está falando que aquele carro que você passou na agência, você é tão vacilão, vacilona, que você contou para todo mundo e está assim: não vai conseguir comprar, não tem dinheiro para isso. Só que o que eles não entenderam, que nós somos uma igreja que projeta.
Nós somos uma igreja que projeta. Só 2 glórias, eu vou falar de novo. Nós somos uma igreja que projeta. Você não está entendendo, irmão? Todas as vezes que Deus te dá ousadia para colocar algo no papel, Ele não está só fazendo você escrever, Ele está gerando em você um sonho. E o pai, quando deixa o filho sonhar, é um sinal que ele está te mostrando um presente. Ei, nenhum pai mostra para o filho o presente que não vai dar. Ei, quem está pegando isso aqui? Prepara que 2026 vai ser o seu ano. Ah, meu irmão, eu vou parar por aqui. Dá um glória aí que eu vou tomar água. Agora, eu tô contando rápido. Vocês não ficarem assim, ó, que história chata. Então eu tô acelerando. Agora, o tempo se passou. A promessa ainda não foi cumprida. Então, a esposa de Judá morre. Irmão, pelo amor de Deus. Perdeu o irmão pela atitude errada. Perdeu os filhos porque não entendeu o propósito que os filhos tinham. E agora perde a esposa. Só resta um filho, Selá. E uma promessa não cumprida com Tamar. O texto então diz que ele vai até uma cidade chamada Tímna. E ali ele encontrará com tosqueadores de ovelhas que são suas. Tamar fica sabendo que ele está indo até essa cidade. E Tamar durante muito tempo ficou com vestes de viúva em sua casa, esperando a promessa se cumprir. A palavra então vai dizer que ela coloca um véu e tira as vestes de viúva e vai para a beira da estrada. Na beira da estrada agora ela se encontra com Judá. Judá não a reconhece porque ela está com véu, ela está diferente, com roupas diferentes. Então, ele pensa que Tamar é uma prostituta. Ele oferece posses para ela. Então ele se deita com Tamar. Desta relação, no ventre de Tamar agora, tem 2 filhos. O fruto de um relacionamento, não podemos dizer um relacionamento, de uma relação proibida, é uma gestação de filhos gêmeos. E agora eu vou começar a pregação. Eu fiz a introdução até aqui, viu? Eu sei, é grande. Mas porque se não tivesse introdução, você não entende o contexto que eu quero te mostrar aqui agora. Tem muita gente que está sentada aqui se perguntando o seguinte: como uma história como essa, de um cabra como esse, pode ter um final feliz? Irmão, você está no seu lugar se perguntando: como a minha história pode ter um final feliz? Porque aqui eu não estou falando apenas da história de Judá e Tamar, eu estou falando da sua história, da sua casa. A família estava desestruturada. Judá, um líder envergonhado e sem estrutura emocional. Tamar, uma mulher que, ao olhar da sociedade, tomou uma decisão que não deveria tomar. Uma história completamente complexa de tristeza e de vergonha. Pode ser que tenha alguém aqui vivendo algo parecido ou igual. Só que Deus me mandou aqui para te dizer que a história da sua família não pode se comparar com aquilo que Deus tem para fazer em você. Vou repetir. A história da sua família não pode se comparar com aquilo que Deus tem para fazer em você. A promessa é para você.
Tamar tem 2 filhos então. A história vai dizer: Pérez e Zerá. Pérez e Zerá vai nascer agora em um ambiente de vergonha e dor. 2 crianças que vão ser julgadas pela sociedade, pela família que vieram. Filhos de Tamar com seu próprio sogro. Um homem que vendeu o seu irmão. Quem é esses caras para querer falar qualquer coisa com a gente? Tem tudo para dar errado. Tem tudo para fracassar. Tem gente falando isso para você. Tem tudo para ser um projeto falido esse ano. Só que o ambiente que você nasceu não limita o que Deus tem para fazer na sua vida. O problema é que tem um espírito que tem tomado o povo de Deus, que tem entrado em nossos corações e nós temos permitido. Só que hoje eu quero declarar que esse espírito maligno não estará no nosso meio. Eu quero declarar que o espírito de Nazaré não estará sobre a sua casa. O espírito de Nazaré não estará sobre a sua família. Pastor, não entendi. O que é o espírito de Nazaré? É quando as pessoas conhecem a sua história, mas ignoram o tamanho do seu chamado. Ainda não estou entendendo. É quando eles estão olhando para você aí fora, falando assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estão olhando para você, falando da roupa que você veste. Estão julgando o carro que você está andando. Estão tratando você com menosprezo, porque você anda com roupa simples. Estão olhando para a estrutura, mas não estão vendo o tamanho do chamado. Estão olhando para o exterior, mas não viu o que Deus depositou no interior. Está olhando para você andando de chinelinho, porque ainda não pode andar com tênis que você sempre sonhou e está falando: é a vergonha da casa dele. O pai é cachaceiro, mulherengo, não vai dar nada. A mãe abandonou no hospital e aí está zanzando pelo mundo. Está cantando no pagode, não vai para a igreja não. Aqueles que viram um carpinteiro perderam a presença do Messias. Enquanto ele chegou como aquele que era o Salvador, eles só viram um homem que sabia sobre madeira. Aquele menosprezado por homens será o palco da glória de Deus. Vou repetir que só uma pessoa pegou. Aquele que está sendo menosprezado por homens será o palco da glória de Deus. Está sendo envergonhado? Não se preocupe, fica caladinho. Está sendo menosprezado? Não se preocupe, fica na sua. No tempo certo, no tempo determinado de todas as coisas, ele vai rugir como um leão. Você vai levantar as suas mãos e vai dizer: eis-me aqui, leão da tribo de Judá, envia-me a mim, porque eu estou pronto, eu estou pronta. Tem alguém pegando essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Levantou, não está preocupado com o que os outros pensam de você. Ele está pensando assim: será que ele vai suportar? Será que ele vai aguentar? E aí um monte de gente chegou aqui com marcas de família, com traumas, dores, vícios, separações. Tem gente que não aguenta nem receber um abraço, porque nunca recebeu um carinho, está aqui hoje. Esse culto é para você governar a sua vida,
as suas emoções, e Deus vai te tirar do cativeiro que você tem vivido. Essas crianças vão nascer. E o engraçado disso tudo é que o nascimento de Pérez, ele é diferente. Ele não é natural. A palavra então diz que Tamar vai dar à luz. E no momento que está tudo sendo preparado, as parteiras já estão ali presentes. Acontece algo que não é comum acontecer num período gestacional ou de dar à luz a um filho. Naquele tempo, é claro, em Gênesis 38, a palavra de Deus vai dizer que ele estava preparando para dar à luz. E é claro, acredito eu que não existia cesárea. Num parto normal, a primeira coisa que a criança faz é o quê? É se colocar na posição para nascer. E geralmente o primeiro que sai é a cabeça da criança. Sim ou não, igreja? Mas o texto vai nos dizer que Zerá, ele coloca a mão para fora. Irmão, se eu estivesse trabalhando nesse parto, eu saía correndo. Meu Deus, isso não é normal não. Quando Zerá põe a mão para fora, a parteira marca Zerá. O texto diz que ela coloca uma fitinha na sua mão. Você já percebeu que todo mundo que usa fitinha é porque está sendo destacado por causa de alguma coisa? Eu não leio as coisas só lendo, gente. Eu leio e tento ter uma observação espiritual do que está acontecendo ali. Zerá põe a mão para fora. Opa, nunca aconteceu. Esse cara é especial. Toma a fitinha. Vou marcar ele, porque na hora que sair nós vamos saber que foi ele que pôs a mão para fora. É especial. Ele merece o lugar no pódio. A medalha de destaque. De fazer o que nunca foi feito por ninguém. Aqui eu percebo que existe um favoritismo da parteira. Meu Deus, é o queridinho, é esse. Ele já é Cidinho. O que é Cidinho, pastor? Aparecido. Já pôs a mão para fora antes da hora. Nem nasceu, só pôs a mão e voltou para dentro. É o texto que fala, eu não. A marca do destaque. Vamos trazer para os dias de hoje. Deus não escolhe por indicação. Deus escolhe por propósito. Se tiver a marca, tem que ser a marca da promessa. Se tiver a marca, tem que ser a marca do chamado. Ei, não adianta, pastor, destaquei por quê? Canta bem, prega bem, anda de terno, é bonito, tem um carro bonito. Aí Deus está falando, ei, mas se não foi eu que escolhi, não adianta ter marca se não for a minha. Deus está dizendo, pode destacar quem vocês quiserem, mas eu quem escolho. Pastor, ainda não entendi. Tem um monte de gente se destacando na sua frente. Tem gente que perdeu promoção porque outra pessoa recebeu e você ficou lá, oh Deus. Tem gente que sempre chega primeiro que você, sempre aparece mais do que você. Uns porque sabem falar melhor, outros porque são mais bonitos, têm mais estrutura financeira. Mas de nada adianta se eles foram marcados por homem, mas nós fomos marcados por... você foi marcado por Deus. Você tem a marca da promessa. O texto diz que Zerá põe a mão para fora, mas quem nasce primeiro é Pérez. Aqui agora a minha imaginação quer te levar a uma reflexão. Se Zerá pôs a mão para fora, ele estava numa posição privilegiada para nascer, sim ou não? Só que agora quem nasce foi Pérez. E o nome de Pérez carrega algo especial. Fala assim, qual pastor? Aquele que rompe. Zerá pôs a mão para fora, mas quem rompeu foi Pérez. Quem nasceu primeiro é Pérez. Ainda não entendi. Enquanto muitos querem se antecipar e chegar primeiro, quem rompe é aquele que espera o tempo
determinado de todas as coisas. Zerá queria passar na frente, mas quem tinha propósito era Pérez. Zerá tinha fitinha, mas tinha uma promessa sobre Pérez. Colocaram a fitinha em Zerá, mas de repente Pérez rompeu. Eu não sei quem chegou na sua frente, mas hoje você rompe. Eu não sei quem tomou o seu lugar, mas hoje você rompe. Eu não sei quem te humilhou, mas hoje você rompe. Eu não sei quem está falando de você lá fora, mas hoje você rompe. Eu não sei quem falou da sua casa, da sua família, que o seu casamento está fracassando, mas hoje você rompe, porque você vai começar a governar sobre os seus problemas, sobre as suas ansiedades. Você não está entendendo? Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e fala assim: governe. Vai, fala com ela: governe, governe, governe. Mais engraçado, Pérez, significado, romper. Evangelho, significado, romper. Romper o pecado, romper a condenação, romper o passado de morte. E talvez você esteja aqui agora com o seu pensamento: ah, mas eu estou atrasado na minha história. E o pior é que nós estamos falando assim, ó, a nossa família, ou melhor, você está pensando no caso, a minha família me atrasou. Atrasou o meu chamado, atrasou a minha vida espiritual. A minha família me impediu de chegar em lugares que eu sempre quis chegar, pela condição que tinha, pela fama que tinha. Olha para mim aqui. Deus não depende da perfeição da sua família para fazer o que Ele precisa fazer em você. Ainda não entendi, vou aprofundar aqui que eu estou finalizando. Estão falando de você, não estão? Tem um porém. Sabe por que eles estão de pé? Porque você decidiu permanecer aqui de joelho. Sabe por que eles estão de pé? Porque enquanto eles falam de você, você ora por eles. Sabe por que eles estão de pé? Porque você se tornou tão ousado na sua vida espiritual, que ao invés de brigar, de discutir, de querer o seu lugar de honra, de querer o seu lugar de destaque, ao invés de entrar no meio das picuinhas, você falou assim: eu vou para a igreja adorar que eu ganho mais, eu vou para a igreja exaltar o nome de Deus que eu ganho mais. Você não está entendendo. Sua casa só está de pé, sua família só permanece intacta, porque você se tornou pilar de sustentação na sua casa. É por causa de você que eles ainda não caíram. Você é a coluna de sustentação da sua família. E agora eu quero te levar a entender tudo que eu estou pregando aqui. Você fica pensando assim, às vezes: eu sei, porque o Espírito Santo não pôs isso no meu coração em vão. Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou de oração, minha vida está no altar, eu trabalho na igreja, eu dou o meu melhor. E o que eu não entendo, Deus, é que tem coisas que eu estou passando, que ninguém da minha casa passa. Tem coisa que eu estou vivendo, tem gente aqui assim, que ninguém da minha família está passando, eles não vão na igreja. Mas o que você precisa entender é que tudo isso que você está passando é porque Ele te escolheu, Ele te levantou, Ele tem te alimentado e te capacitado. Só que você, ao invés de se levantar, você está assim: Deus, eu não merecia isso. Só que, irmão, você precisa entender
que tudo que você está passando tem propósito. Tem gente que está passando luta, que parece que não vai vencer, mas está de pé. Tem gente que está passando dificuldade, parece que é o fim, mas continua vindo. Agora eu vou te explicar o porquê. Você é o pilar da sua casa. Se você desistir, eles vão desistir. Se você parar, eles vão parar. E por que Deus tem permitido essas dificuldades? É porque as pessoas elas vão olhar para você e vão falar assim: não tem condição ele está suportando isso. Não tem condição, ela está dando conta disso sozinha. Sabe por que isso tem acontecido? É porque a glória de Deus, ela precisa se manifestar a sua vida. Ela precisa transcender através de você. Então, se causas naturais acontecerem com você e você mesma conseguir resolver, as pessoas não vão entender quem é Deus na sua vida. Então Deus fala assim: como Ele é pilar, como a família dele só está de pé por causa dele, eu vou tocar nele, porque eu sei que ele vai suportar. E no final eles vão olhar para ele e falar: não tem como. Como é que você está aguentando? Como é que você está de pé? Como é que você não deitou ainda? Como é que você não morreu ainda? Ei, você vai falar: é Deus quem me sustenta, é Deus quem me guarda, é Deus quem me alimenta, é Deus quem me veste, é Deus quem entrega talento. Ei, se você permanece de pé, a sua família permanece de pé. Pérez rompe, eu estou acabando. Fique sobre seus pés. Eu fiz esse arrudeio todo finalizando, para você entender que Judá tinha uma vida fracassada até esse ponto, mas a história precisava se cumprir através da promessa de Deus. A palavra vai dizer que o cetro não se afastaria de Judá. O que significa? O reinado, a autoridade, o governo permaneceria ali. Pérez rompe, porque Pérez faz parte da árvore genealógica de Davi. Pérez é antecessor de Davi. Só que aqui tem outro porém. Ele não é apenas antecessor de um dos maiores reis de Israel. Ele está dentro da árvore genealógica de Jesus. Ah, irmão, você não está entendendo nada. Até Jesus veio de uma família marcada. Jesus veio de uma linhagem de histórias quebradas, pessoas que erraram, que pecaram, pessoas improváveis. Pérez de uma família desequilibrada, destruída emocionalmente, de um pai que fracassou, de um olhar para a sociedade, para Pérez, quem sabe enquanto ele era uma criança, dizendo: que vergonha a família desse menino, um bastardo, um lixo, não pode andar no nosso meio, não pode acessar os ambientes que nós acessamos. O ambiente que você nasceu não determina onde Deus vai colocar você. Eu preguei esse tantão para falar de Pérez agora. Pérez aponta para algo muito maior. Pérez aponta para algo profético. Pérez, ele faz parte da linhagem. E assim como Pérez rompeu, Jesus também rompeu. Assim como Pérez venceu no Antigo Testamento, Jesus venceu no Novo Testamento. Mas agora essa vitória é diferente. Por quê, pastor? Porque essa vitória agora é por mim e por você, porque a promessa se cumpriu. Não entendi ainda. O véu foi rasgado, a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, o inferno perdeu a autoridade. Ei, você não está entendendo? Ele abriu os braços em uma cruz e disse: está
consumada. Está consumado. Você pode acessar. Está consumado. Agora pera. Pérez, ele foi humilhado desde pequenininho até cumprir o seu propósito. Jesus foi humilhado desde pequenininho até cumprir o seu propósito. Linhagens fracassadas, homens envergonhados. Aí você entrou aqui e está assim: Deus, eu não tenho mais visão espiritual, eu não consigo mais sonhar, eu preciso ser curado no meu interior. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: sabe o que para você? Pérez venceu, Jesus venceu, e você vai vencer. Você não entendeu, foi nada. Você é o maior Pérez dessa história. A sua história é história digna de ser contada. Deus veio aqui e me trouxe nesta igreja, está pairando sobre esse lugar, para dizer para você: recebe a cura, recebe a unção e recebe a autoridade. Não pare de ver que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Vamos. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua Você talvez esteja preso no pecado, na culpa, no medo, na religiosidade. Deus trouxe aqui para te libertar e fazer você governar. A sua história pode não ser conhecida pelo seu nome, mas a sua história será uma história digna de ser contada por aí. Em João capítulo 12 vai dizer: mas todos, o quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.